Bom dia, irmãos. Convido os irmãos que possam abrir a Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 3, e a partir dos versos 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Nesse dia, os céus desaparecerão com grande estrondo. Os corpos celestes serão abrasados e destruídos, e a terra e tudo o que nela existe será queimada. Uma vez que tudo será assim destruído, compreendem como a vossa vida deve ser santa e agradável a Deus, enquanto esperam pelo dia do Senhor e se esforçam para que venha depressa. É nesse dia que os céus serão abrasados e destruídos e os corpos celestes serão derretidos com o fogo. Mas nós, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Por tal motivo, queridos amigos, enquanto esperam por esse dia, façam tudo para que Deus vos encontre sem faltas, sem pecados e em paz. Esta semana todos assistimos um bocadinho incrédulos à situação que aconteceu no centro do país. Todos sentimos o coração apertado. Unimos-nos ao apelo que foi feito pela ADA e pela Igreja a nível nacional nas orações e no apoio que foi solicitado para aquela região do país. Mas, queridos irmãos, se há coisa que nós podemos tirar deste fenómeno que aconteceu no nosso país, é que nós temos que estar preparados. Que nós temos que estar em paz, nós temos que ter a nossa vida agradável aos olhos do Senhor. E que a vinda à igreja seja um degrau subido a cada sábado para nos encontrarmos mais próximos desse encontro e dessa serenidade e dessa paz interior que o Senhor Jesus nos convida a vivermos já aqui. Portanto, hoje aqui como igreja, vamos nos unir, vamos adorar o nosso Deus, render-lhe louvores. Em casa também nós convidamos as pessoas a que possam assistir durante estas 2-3 horas, a que possam estar connosco neste movimento, primeiramente com a Escola Sabatina e depois com o culto de adoração, para nos sentirmos gratos pela vida que o Senhor ainda nos permite viver e pelo tempo da graça que ainda não se fechou. Um bom sábado a todos. Vamos então iniciar a Escola Sabatina entoando as estrofes do hino número 399. Sonda-me, ó Deus. Não, salva-me também.
Querido Jesus, bom Pai que estás no céu, Senhor, muitas graças te damos pela oportunidade que temos de vir à tua casa, Senhor. Graças te damos, bom Pai, porque sentimos o calor dos nossos irmãos aqui connosco. Sentimos a alegria de termos uma casa bonita, Senhor, onde tu habitas, Senhor, e onde sentimos a luz dos anjos connosco. Querido Jesus, obrigada, Senhor, porque hoje puseste a vontade no nosso coração de virmos à tua casa, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tocaste de forma especial alguns irmãos hoje, Senhor, para se poderem dirigir aqui à tua casa. E, querido Pai, queremos te pedir também que possas ser com aqueles que sofrem neste momento, que por variadíssimas razões, Senhor, não têm uma casa tão bonita como esta, nem têm forma de se poderem deslocar, porque estão doentes, porque se sentem sós. Ó Senhor, usa-nos a nós que estamos aqui, de joelhos, Senhor, perante Ti, a mostrarmos a nossa servidão, Senhor, para irmos ao encontro dessas pessoas. Querido Jesus, usa esta igreja, usa estes Teus servos para o Teu serviço. Senhor, que todas as pessoas que vão intervir hoje aqui da frente, Senhor, possam estar verdadeiramente inspiradas por Ti, que possam falar à Tua igreja aquilo que Tu queres que seja dito e aquilo que precisa de ser dito. Querido Jesus, orienta todos os serviços desta Tua casa, aceita o nosso humilde louvor e adoração. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em agosto de 2001, um jovem chamado Marcos era um empresário de sucesso em Nova Iorque e ele fez uma viagem de negócios até Israel. E num pequeno intervalo que ele tinha entre uma reunião e outra, ele fez um pequeno intervalo e foi fazer um lanche. E lá no centro de Jerusalém ele encontrou uma pizzaria e foi até lá, só que ele reparou realmente que estava muita gente e tinha uma fila enorme. E o tempo que ele tinha era pouco. Então ele estava assim, meio a andar de um lado para o outro, a pensar realmente o que é que havia de fazer. E estava um senhor na fila que lhe perguntou, quer passar à frente? E ele então, agradecido, realmente passou à frente do senhor e fez uma compra, comeu o que tinha comprado e voltou rapidamente até ao escritório onde tinha a próxima reunião. Passado pouco de 2 minutos dele ter saído da pizzaria, ele ouviu um grande estrondo, um grande barulho, e viu realmente que vinham pessoas a correr na direção dele, embora do sítio onde ele tinha ouvido o barulho. E ele então perguntou a um jovem que vinha a correr, o que é que se passou? E ele disse, houve uma grande explosão, um homem-bomba entrou na pizzaria e fez explodir aquilo tudo. Ele ficou pálido, ficou sem saber o que fazer, sem reação. E aquilo que lhe veio à mente foi aquele homem que tinha o deixado passar à frente. Ele provavelmente estava morto, não sabia o que lhe tinha acontecido, mas ele lembrou-se, aquele homem salvou uma vida, porque se ele não me tivesse deixado passar à frente, provavelmente teria estado eu lá. Então ele voltou até ao local para ver o que é que se passava e ele encontrou um cenário caótico, completamente tudo destruído, pessoas mortas, e ele pensou, bem, não sei onde é que está este homem, mas eu vou procurá-lo. Ele tentou procurar pela multidão que lá estava e ele não encontrou ninguém. E ele pensou, vou até um hospital próximo para ver se ele lá está. O que é certo é que ele encontrou este homem que estava ferido, não com gravidade, mas estava a recuperar. E então ele falou com o filho do senhor e disse-lhe tudo o que aconteceu, explicou-lhe, disse, o seu pai salvou a minha vida, se não fosse ele, provavelmente teria sido eu a estar naquela explosão. E deixou-lhe o contacto e disse, qualquer coisa que aconteça com o seu pai, não hesitem em contactar-me, estarei pronto para vos ajudar. Passou-se um mês e ele estava já em Nova Iorque, onde ele residia,
e ele recebeu no seu escritório uma chamada então do filho deste senhor, que dizia que o pai precisava realmente de uma operação de urgência, mas que os médicos diziam que o melhor hospital para ele fazer esta operação seria em Boston. E então ele disse, eu vou tratar de tudo e o seu pai vai ser operado e eu vou ajudar em todas as despesas. Então o Marcos tratou de tudo para que a cirurgia fosse realizada e foi então, neste dia, ele não foi trabalhar e foi esperar sim por este senhor a Boston e foram juntos para o hospital. O que é certo foi que no dia em que ele não foi trabalhar houve o atentado em Nova Iorque das Torres Gêmeas. E então ele foi novamente salvo por este senhor de não ter morrido então também naquele incidente. Esta história foi contada pelo próprio numa conferência de trabalho que ele teve e muita gente lhe disse: parabéns, tiveste muita sorte, que grande coincidência. Nós podemos afirmar que Deus não trabalha com coincidências e que realmente ele foi livre da morte por Deus, este senhor. Nós devemos ser gratos a Deus todos os dias pela proteção que Ele nos dá. Devemos pedir, inclusive, que Ele nos proteja para andarmos salvos e seguros de todo o mal que acontece. Então, como dizem Salmos 16:1, protege-me, ó Deus, pois em Ti eu me refugio. Que possamos fazer desta nossa oração diária, que possamos pedir a Deus realmente proteção todos os dias para que possamos estar livres dos atentados do mundo e de todas as coisas que acontecem. Vimos que esta semana também houve uma grande destruição em Portugal, que muita gente esteve envolvida nisto, que nós possamos pedir então proteção a Deus e possamos nos lembrar que Ele está cá para nos proteger e que Ele deu também a sua vida por nós. Chegou o momento de estudarmos a lição. Chegamos ao final de um trimestre, ao final de um trimensário e ao final de um apóstolo muito importante para nós, que estudamos ao longo destes 3 meses, Pedro. E estudamos nestes 3 meses, a primeira e a segunda epístola de Pedro. E a lição desta semana, que tivemos a oportunidade de estar nas nossas casas, foi o culminar de 5 pontos mais importantes que Pedro abordou ao longo deste trimestre para os cristãos daquela altura e lições muito atuais para nós hoje, para a igreja atual. E então os 5 pontos mais importantes e mais relevantes que nós estudamos esta semana foi o sofrimento de Jesus que levou à nossa salvação, a nossa resposta prática ao reconhecimento de que Deus irá julgar as nossas ações no juízo final, a esperança que temos no regresso de Jesus, a ordem na sociedade e na Igreja e o papel que as Sagradas Escrituras têm em prover orientação para a nossa vida. Eu convido todos os dinamizadores a dirigirem-se às suas unidades de ação para que juntos realmente pudéssemos todos juntos falar e apontar os nossos pontos e as nossas aquelas ilações que nós tiramos da lição esta semana, porque em conjunto realmente a lição é importante estudarmos a lição sozinhos, mas também é importante fazermos uma reflexão todos juntos. Pedia, por favor, que pudessem terminar a lição hoje, excepcionalmente, às 11 menos um quarto. Obrigada.
A todos os meus irmãos e irmãs, eu quero desejar um bom dia, um bom sábado, na paz do Senhor, na sua Santa Casa. Em nome da nossa unidade de ação da Escola Sabatina, eu queria transmitir para todos quantos nos ouvem através da internet, ouvem e veem naturalmente as nossas maiores e melhores saudações cristãs, para que todos possam ter proveito daquilo que nós vamos comentar aqui, em nome do Senhor. Queria também mandar uma saudação muito especial para a minha família que está na Mongólia, se nos estiver a ouvir, mandar-lhes um grande beijinho. Se porventura não nos estiverem a ouvir, um beijinho também. Vamos então comentar a lição que estudámos durante a semana. Nós, ao longo destes 3 últimos meses, estudámos as epístolas ou cartas, as primeira e segunda cartas de Pedro, que foram importantíssimas para cada um de nós, porque nos transmitiram conhecimento e experiências espetaculares, muito especiais, porque o apóstolo Pedro foi um daqueles que seguiu Jesus acompanhou desde sempre até ao fim da sua própria vida. Hoje nós vamos fechar com chave de ouro os temas principais que estudamos ao longo do trimestre da Escola Sabatina, em 1ª e 2ª de Pedro. Os temas são estes. A Madalena já os recapitulou lá à frente, mas os títulos principais são o sofrimento, Jesus e a salvação, a importância que tem o sofrimento, teve o sofrimento de Jesus e a salvação para cada um de nós. Como devemos viver? Ponto de interrogação. Esperança na segunda vinda. Esta é a nossa maior esperança, a crença fundamental. Ordem na sociedade e na igreja. Também é muito importante. Vamos falar sobre isso. E o primado das Escrituras. Talvez seja uma das razões fundamentais pelas quais nós vamos estudar. Agora íamos passar a ler o verso áureo. Acompanhem-me, por favor, no verso áureo. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, ou fomos sarados. Esta era a convicção de Pedro expressa na sua carta à igreja. Ele não há dúvida nenhuma de que, como tinha acompanhado Jesus durante todo o seu percurso, ele escreveu isto com uma convicção tremenda, de que realmente foi pelas pisaduras do Senhor Jesus que nós todos poderemos vir a ser salvos. E, portanto, Pedro tinha a sua lógica de razão. Nós, como cristãos, temos o alto privilégio de termos tido o testemunho e a experiência de Pedro e também de Paulo, que aqueles que viveram mais, e dos outros apóstolos ou discípulos que seguiram o próprio Jesus. Mas Pedro, digamos que foi um caso muito especial. E sabem qual foi a razão? Porque Pedro, além de ter vivido juntamente com Jesus, a experiência dele é semelhante à do rei Davi. Reparem só, e vejam se concordam comigo. Pedro amou, e é verdade, Pedro amou o seu mestre. E depois, Pedro também o acompanhou, e é verdade. Depois, Pedro também o negou. Não é? E depois, mas Pedro se arrependeu. Essa é a parte mais importante. Pedro se arrependeu. Ele fez essas coisas, mas arrependeu-se. Tal como o rei Davi fez erros imperdoáveis, mas teve depois, como nós sabemos bem, foi um dos maiores da própria Escritura e foi amado por Deus, naturalmente. E Pedro, digamos, ele se arrependeu e Pedro se salvou, finalmente. Porque estamos convencidos de que Pedro se salvou, certamente. Nós devemos de reparar, quando ele caiu em si, todos conhecemos a história. Pedro se arrependeu, chorou amargamente, não é? Ele se arrependeu, e mais, ao ponto de não desejar morrer como o Cristo tinha morrido, mas sim ao contrário, com mais sacrifício ainda. Reparem só, talvez aí podemos demonstrar, de cabeça para baixo, podemos demonstrar que Pedro realmente foi uma exceção. Vamos passar então a recapitular um bocadinho de cada um dos dias. O sofrimento, Jesus e a salvação. Nós vamos resumir alguns textos da Escritura
sobre este tema. E então eu queria dizer-vos o seguinte: em 1 de Pedro 1:2 não é ainda para ler. Em 1 de Pedro, nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Isto, todos nós estudamos estes versículos, possivelmente em casa. Isto é, para a salvação pelo seu próprio sangue, pelo sangue de Cristo. Depois, em 1 de Pedro 8:9 diz: embora não vendo a Deus, nós cremos nele através da nossa fé e nas suas promessas. É um facto inegável. Não fomos resgatados por valores materiais, nem por ouro nem prata, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus. São os textos resumidos daquilo que, nestes versículos todos que nós estudamos ao longo da semana. Cristo não cometeu pecado, mas Ele carregou exatamente sobre si todos os nossos pecados. É uma coisa realmente que nos deve impressionar, porque será sempre para nós um mistério, porque sempre que pensamos que um justo sofreu por nós injustos, é realmente uma coisa que nos deve perturbar e que nos deve realmente reforçar a nossa própria fé, porque só pela fé nós podemos aceitar estes pontos, porque são difíceis de aceitar. Depois eu gostava... Humanamente é incompreensível. É verdade, humanamente é incompreensível, tem toda a razão. Eu queria que me acompanhassem, se vocês quiserem ler, na página do domingo, no último parágrafo, diz o seguinte: a salvação não é ganha por um comportamento piedoso, mas é concedida quando acreditamos no que Jesus fez por nós e o aceitamos como nosso Salvador pessoal. A nossa segurança encontra-se nele, não em nós. Se ela estivesse em nós, que real segurança teríamos? Ponto de interrogação. Deve dar-nos bastante conforto nós sabermos que foi ao longo do Antigo Testamento que, digamos, o profeta principal que profetizou acerca de Jesus Cristo, da sua vinda messiânica e do seu sofrimento, foi o profeta Isaías. Também o rei Davi, nos seus salmos, também fala sobre isso. Miqueias também anuncia, e tu, Belém, digamos, serás o palco, digamos, do nascimento do Cordeiro, etc, etc. Mas todos nós conhecemos exatamente tudo esse tipo de profecias narradas no Antigo Testamento. Depois, vamos passar à parte de segunda-feira. Como devemos nós viver? É o título. E nós sabemos que toda a Escritura nos ensina como deve ser o nosso comportamento, como é que nós devemos viver como sociedade, como pessoas, como irmãos, como digamos, candidatos à salvação eterna. Pedro, portanto, para isso, eu gostaria de concentrarmos, bastava só, é aquilo que eu digo, concentrarmos na própria lei de Deus. Se porventura todos estudassem a palavra do Senhor e se concentrassem na sua própria lei, veríamos que o comportamento das pessoas seria completamente diferente e a sociedade seria outra. Não havia aquilo que há, infelizmente. Eu queria que a Mónica lesse 1 de Pedro 1, 16 e 22. Porque está escrito: sede santos, como eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata, ouro, e fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no tempo por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus. É 1, 16 e 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos do coração uns aos outros arduamente. Muito obrigado, Mónica. E nós aqui temos, nestes dois textos, um apelo à santidade. Não há dúvida nenhuma de que a nossa santidade está limitada a nós mesmos. Porque quando Deus diz que sede santos como eu sou santo,
não significa que sejamos santos como Deus é santo, mas sim santos na nossa esfera de ação e na nossa capacidade de interpretação, porque Deus é Deus e nós somos nós. A santidade de Deus não é a nossa santidade, de maneira que é aí que está exatamente esse apelo. Passa-me à minha mulher agora, por favor, passa ao micro, passa ali. Gostava que ele ainda lesse 1 de Pedro 2:1. Deixando-vos, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Muito obrigado. O que é que nos diz aí, realmente? De que uma das formas de nós vivermos em paz uns com os outros é deixarmos toda a malícia, todo o engano, todos os conflitos, todas as perturbações que nos ligam uns com os outros. Portanto, esse é exatamente uma das formas mais importantes que nós temos para vivermos bem uns com os outros e em sociedade. Agora, queria que o irmão Pinto lesse no capítulo 3 de 1 de Pedro, os versículos 8 e 9. Está ligado. Está ligado, está. Finalmente sem todos de um mesmo sentimento compassivos, amados irmãos, integralmente misericordiosos e fiéis, não tomando mal por o mal ou injúrias por injúrias, antes pelo contrário, vem dizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Muito obrigado, irmão Pinto. Aqui nós também podemos constatar o seguinte, de que continuamos exatamente no mesmo propósito de aconselhamento como nos devemos comportar naturalmente em sociedade e da nossa forma de viver. Podes, força. Não podemos esquecer que o povo de Israel antigamente foi considerado um povo santo, um povo especial, um povo diferente. E quando teve o percurso, quando ele foi retirado do Egito, Deus queria que o povo de Israel fosse diferente aos olhos dos povos vizinhos. Foi difícil também para Moisés, como também para Josué, liderar um grande povo que foi muitas vezes influenciado pelos costumes e tradições desses povos vizinhos. Os dias de hoje também somos iguais. Somos semelhantes ao povo de Israel. Um povo diferente, um povo que tem uma maneira diferente de ver as coisas, mas temos uma coisa muito em especial. Temos um Deus vivo que vive em nós. E se nós queremos ser esse povo diferente, temos que aceitar Jesus na nossa vida. A partir daí, ao aceitarmos, a nossa vida é mudada. Muito bem, Mónica. Muito obrigado. Vamos, digamos, fazer uma pequena análise em relação à lição desta semana e continuo a fazer a mesma pergunta. Como devemos viver? É uma interrogação. Nós, ao analisarmos a nossa vida, verificamos que no princípio da nossa vida, e nós olhamos pelos nossos filhos e pelos nossos netos, que aquilo são primaveras, são tão lindos, as suas traquinices, a sua maneira de estar, tudo nos, digamos, é uma maravilha. Nós já fomos assim, tal e qual. Nós nascemos e vivemos, ao nascer e ao viver a nossa primeira infância, somos como aquela flor bela no jardim. E é verdade, bonita. Tudo é bonito quando é pequenino, tudo tem graça, é verdade. Reparem só, mas com o decorrer do tempo, o que é que vai acontecer? Começam a aparecer as rugas, começa a aparecer a doença. E por fim, vem a morte. E então, voltamos a fazer a pergunta. Como devemos viver? Ou como devemos ser? Em face de tudo isto, e sabemos de que por muito longa que seja a nossa vida, que tenha 100 anos, vamos supor, que é uma longa vida, nos tempos atuais é uma longa vida. E mesmo que seja com saúde, que não é, infelizmente que não é, mas era preciso ter muita sorte
ter 100 anos e 100 anos com saúde. Pode haver algumas exceções nesse aspecto, e acredito que sim. Mas o que seria isso comparado com a eternidade que nós estamos todos à espera? Mediante, digamos, porque este mundo é um mundo de sofrimento, nós sabemos. É um mundo de controvérsia, é um mundo de infelicidade. No fundo é, em certa medida. Não devia ser, não foi para isso que Deus fez o mundo e criou as coisas. Mas o homem tornou-as assim. E então, o que é que nos diz aqui? Posto isto, que pessoas nos convém ser durante a vida. E então vamos aqui ler este primeiro texto em cima. 2 de Pedro 3,11, que está logo no princípio. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser, em santo trato e piedade. Não há dúvida nenhuma de que os textos que foram lidos, todos eles são conducentes a esta situação. É de que nós devemos ser pessoas completamente distintas, diferentes, para melhor. Para que, digamos, obtenhamos, com a ajuda do Senhor, aquilo que todos nós queremos, que é a vida eterna. Porque esta vida realmente, se analisarmos todo o contexto, é uma vida de sofrimento. E a experiência diz-nos, no meio de nós há quem sofra. No meio de nós há quem sofra. E sofra muito, e sofra muito. Devemos pedir ao Senhor uns pelos outros, sempre, sempre. Vamos passar um bocadinho, porque possivelmente, eu não sei, o tempo vai, porque pediram-nos, é pouco tempo. Vamos, esperança na segunda vinda. Reparem só, esta lição de terça-feira é das mais importantes que nós temos. Se não tivéssemos esperança na segunda vinda de Cristo, nós seríamos os mais miseráveis, mais tristes, homens e mulheres deste mundo. Porque realmente a nossa grande esperança, há muita gente, milhões e milhões de pessoas que não creem isso. Creem que realmente que o mundo é comamos e bebamos porque o fim chega e acabou tudo. Nós não queremos desta forma. Nós queremos que Jesus prometeu-nos, deixou-nos a sua promessa. Eu virei novamente, eu vou preparar-vos um lugar. E virei novamente para vos levar para mim mesmo. Exatamente, Helena. Na casa do Pai há muitas moradas. Que nós realmente sejamos dignos dessas moradas. E que elas estão à nossa espera. Nós temos que lutar com a ajuda do Senhor, nunca por nós próprios que não temos capacidade para nada, mas com a ajuda de Deus, termos a possibilidade que Ele nos ajude e que nos capacite exatamente a diante. Ele já falou. Com a sua segunda vinda, mais ainda, a segunda vinda de Cristo virá repor toda a injustiça. Nunca mais, digamos, se falará de injustiça. Porque não há dúvida nenhuma nem de sofrimento. Deus é um Deus de amor. Podemos ter a certeza absoluta disso. Mas há uma coisa que é certa. Ele fará justiça implacável. Dará ao justo o que é do justo e ao ímpio o que é do ímpio. Não vale a pena. Nós temos que nos convencer exatamente disso. Mas uma coisa é certa. Ele virá exatamente para quê? Para nos dar aquela herança incorruptível que nós esperamos. Depois ainda, para isso, nós devemos andar em temor. Em temor durante a nossa vida. Em temor a Ele. Respeitando integralmente a sua própria vontade. Depois tem mais ainda. Para sermos julgados segundo a verdadeira justiça de Deus. Sim, sim. É assim mesmo. Helena. Pois, Helena. Pois, Helena. Mas mais uma razão para nós nos prepararmos previamente. Essa é que é a grande verdade. Nós temos que estar capacitados de que Ele virá. E vem fazer justiça. Agora, uma coisa é certa. Ele sabe muito bem quais são as dificuldades dos seus filhos. Ele sabe muito bem as lutas que todos nós travamos. E que são muitas. Naturalmente, obrigatoriamente. Digamos, nós vamos Podemos contar, seja ele andar sempre atrás, nós também temos que andar atrás dele. Muito bem, Eu acho muito que bem. Nós devemos também nos convencer de que o julgamento vai começar primeiro por aqueles que têm conhecimento. O maior conhecimento é pela sua própria casa, porque são aqueles que
mais preparados estão e que mais souberam acerca das verdades que Ele próprio deixou para nós pormos em práticas. Sim, exatamente. Não, Helena. Agora, muito bem. Helena, quando quiseres falar, faz-me favor, pede o microfone, está bem? Mas pronto. Repara só, há outra coisa também, em relação à segunda vinda de Cristo. Há muitos chamados aqueles sábios intelectuais que dizem: onde é que está a promessa da sua vinda? Tudo permanece como no tempo dos nossos pais, dos nossos irmãos, etc, etc. Mas nós temos que nos convencer de que o relógio de Deus não é o nosso relógio. Para Deus o tempo não conta, o tempo é intemporal. Para nós, qualquer tempo é limitado, é finito. Mas para Deus é infinito. Para Deus não há limites. O tempo não conta. E por isso é que eu digo, eu não sei se algum de vocês já experimentou estar desmaiado. Eu já estive, o irmão Pinto também, e possivelmente mais um. Já estivesse desmaiado. Nós não temos noção do tempo. Não há noção do tempo. A pessoa desmaiou, e depois quando acorda, parece que acorda de novo uma vida. De maneira que nós devemos, digamos, estar capacitados de que, primeiro, temos que honrar o nosso Deus, ser dignos dele. Procuremos ser filhos e filhas dignas do nosso Criador e Salvador. Ora, ordem na sociedade. Eu não sei porque o tempo está um bocadinho limitado, vamos ver mais rápido. Segundo a palavra da Escritura, os governos foram todos instituídos por Deus. Não há dúvida nenhuma que, se nós formos analisar, há muitos governos que são corruptos. Olhamos para a Venezuela, olhamos para outros sítios, para a Coreia do Norte. São realmente autênticas aberrações. Mas são governos, todos os governos têm a mão de Deus. E devo dizer-vos o seguinte: ai de nós, todos, se não houvesse governos. Porque a vida neste seria, digamos, uma desgraça. Seria a chamada anarquia. E a anarquia conduzia o quê? A guerra civil. As pessoas não havia entendimento entre ninguém. Portanto, tem que haver leis, como havia no tempo do Antigo Testamento, as chamadas leis civis, e depois vieram as leis cerimoniais, etc., e as leis morais. Mas havia todas essas leis, para quê? Para que o povo tivesse a sua condução, uma regra. Olha, eu gostava de ler e comentar o 2 de Pedro 2,12. Oh, Mónica, lê por favor, 2 de Pedro 2,12, rapidamente. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos com presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. É verdade. Reparem só, o exemplo do cristão deve marcar a diferença. As pessoas, mesmo más, lá fora, devem reconhecer a nossa diferença. Esse é que é, digamos, o busilis da questão está aí. Nós mesmo, os outros, portanto, toda a sociedade, mesmo, digamos, não querendo participar das nossas opiniões e das nossas formas de ver e de pensar, elas hão de reconhecer que realmente em nós que há atitudes completamente diferentes e distintas. E esse é que é exatamente eu queria ler mais um texto, mas o tempo não nos dá. Portanto, na igreja nós vamos ter sempre o máximo cuidado de uns para com os outros. Ninguém se devia considerar superior a ninguém. Nós devíamos sempre ter um comportamento humilde, uns para com os outros. Ter uma vivência digna de ser cristãos. Que esse é o nosso lema, somos cristãos. E o cristianismo implica humildade, submissão. Submissão, não, digamos, aos homens, mas sim submissão a Deus e à sua vontade. Mais um bocadinho, eu realmente queria ler mais um bocado, mas não sei que tempo é que nós temos. Vejam, 1 minuto. E então vamos passar à parte final. Epá, que ainda tinha tanta coisa para dizer, mas pronto. O primado das Escrituras. Não há dúvida nenhuma de que o que seria, eu tenho que ser resumido, que não posso dizer muito mais, o que seria deste mundo se toda a gente lesse e estudasse as Escrituras? Qual seria a diferença? Cumprisse. Qual seria a diferença
no comportamento humano. Qual seria a diferença? Vocês vejam que nós só temos, bastava as pessoas terem conhecimento profundo da lei de Deus para a sociedade sofrer uma transformação radical. Radical. Sim. Reparem só, são as Escrituras que testificam, através dos seus profetas, todo o processo da criação e da condução para a nossa salvação. São as Escrituras que, ao longo desde o Antigo até ao Novo Testamento, que testificam exatamente disso. São as Escrituras a regra de ouro no que respeita ao nosso viver aqui e na nossa condução para o alto, para o céu. São as Escrituras que nos apontam o caminho, confirmadas pelos próprios apóstolos. Portanto, elas confirmam-nos o caminho traçado pelos profetas do Antigo Testamento e que os discípulos e os apóstolos de Cristo, pelos seus evangelhos e pelas suas epístolas, confirmaram toda a veracidade que existia no Antigo Testamento. Porque há quem gosta de deturpar o Antigo Testamento. E nada mais errado. Se retirarmos o Antigo Testamento da Escritura, a nossa vida também não tem sentido nenhum. Porquê? Porque está lá narrada, exatamente, está lá narrado a origem. E a origem, a nossa origem, no Gênesis, realmente, porque há muitos credos religiosos que colocam de parte a própria e estão mais vocacionados para o evolucionismo. O evolucionismo não é nada. Digamos, acredito perfeitamente de que há espécies de que se melhoraram, possivelmente, mas a sua base criativa por Deus é que existe, é que é a essência de tudo. Claro. É verdade. O nosso íntimo. Sim. Ninguém pensa que eu estou, não, isto cuidado. As Escrituras devem ser, mais outra coisa, as Escrituras devem ser estudadas em espírito de humildade e de oração. Para nós, porque há muitas coisas que nós, tal e qual, reparem, não nos preocupemos nas Escrituras com algumas coisas que nós não possamos entender. Não nos preocupemos com isso. Preocupemos-nos com aquilo que nós entendemos e possamos em prática. Isso é que nos deve preocupar e isso é que nos responsabiliza mais. Não é aquilo que muitas vezes, eu não entendo isto. Não sei. É verdade. Não se preocupem com isso. Todos os textos da Escritura, todos, têm uma explicação. Todos. Porque à altura em que foram escritos, havia um tipo de sociedade que não é a mesma que nós temos agora. E havia, digamos, costumes que não são os nossos de agora, não é? Portanto, havia diferenças comportamentais e de estilo de vida, mas que todas têm a sua razão de ser segundo a escrita daquela época. E todas têm uma explicação, todas. Simplesmente há coisas que nós possamos não entender tão bem, mas preocupemos-nos, conforme eu disse, em nos reforçar e ponderar sobre aquilo que nós entendemos e pôr em prática, naturalmente. Isso é o mais importante. Reparem só, o mundo nas condições que todos nós conhecemos, digamos, está um caos, como nós vemos. E continua a ser um caos cada vez pior, porque o pecado impera de uma forma muito violenta, muito acicatada e muito forte em relação àquilo que devia ser o comportamento de nós todos. Mas reparem só, em jeito de resumo, eu queria dizer o seguinte, e queria que lessem, por favor, acompanhassem comigo, na parte de sexta-feira. Logo a seguir, o segundo parágrafo, mais ou menos. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Pois a verdade muda-nos tornando-nos pessoas que se amam mutuamente de modo ardente e com um coração puro. Não há dúvida nenhuma de que isto é um bocado resumido daquilo que nós fomos falando ao longo da lição. Mas a obediência, pureza de coração e amor, estas três características estão relacionadas entre si. Este é o ideal que deveríamos estar a tentar alcançar.
pode imaginar como seriam diferentes a nossa vida e as nossas igrejas se seguíssemos este preceito? Isto foi aquilo que eu acabei de dizer há bocadinho. Que diferença que haveria se nós nos comportássemos segundo o relato das próprias Escrituras. Reparem só, eu só queria dizer, isto é o que as Escrituras ensinam, mas em termos de resumo, para terminarmos mesmo, o estudo da Palavra de Deus faria uma revolução completa no mundo, eu já disse. No que respeita aos relacionamentos entre pessoas, já aqui e na preparação para a vida eterna. Não há dúvida nenhuma de que seria um mundo completamente distinto e diferente se nós nos comportássemos como verdadeiros cristãos. E agora, como apelo final, diria o seguinte: que o Senhor nos ajude no estudo da sua palavra e nos capacite para o grande dia da sua vinda gloriosa. Amém. E a pedir a todos os dinamizadores que pudessem terminar as suas intervenções nas suas unidades de ação. Estamos no final do mês de junho. Já sabem que o último sábado é o sábado que nós fazemos uma pequenina homenagem a todos os irmãos que durante o mês de junho completaram, ou que completam hoje, ou que ainda vão completar mais um ano de vida. E antes de eu poder ler a lista e de vos convidar aqui à frente, eu gostava de ler um salmo, porque acho que nós todos, se já completamos, ou ainda até ao final do ano, ainda vamos completar mais um ano de vida, nós acho que agradecemos, estamos gratos a Deus pela oportunidade de Deus de nos dar mais um ano de vida, de continuarmos aqui a viver nesta terra, de termos mais oportunidade, de nos aproximar mais de Jesus. E acho que nós todos estamos gratos por isso. Então eu gostava de fazer um convite à igreja. Não eu ler só, porque acho que é um salmo que todos nós, se o lermos em conjunto e que todos nós sabemos de cor, que diz aquilo que nós sentimos. Todos conhecem o Salmo 23 de cor, não conhecem? Então eu faço um convite para que nós possamos, todos juntos, e antes de convidar aqui os irmãos a virem à frente, possamos ler, porque acho que todos nós estamos gratos por estarmos aqui ainda nesta terra, por estarmos aqui hoje no dia de sábado a louvarmos o Senhor, por termos ainda a nossa família connosco. Acho que temos muitas graças a dar a Deus. Por isso, vamos todos juntos ler? Ou então, quem souber de cor, então diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. São palavras do rei Davi, mas acho que são palavras que cada um de nós sente e sente grato a Deus por isso. Então eu vou ler a lista dos irmãos que completaram ou completam ou ainda vão completar, e eu vou pedir que eles possam vir aqui à frente, porque temos uma pequenina lembrança para lhes oferecer. Então, em junho, completaram anos Abigail Sara Vilas Boas Teixeira Miranda, Ana Pereira do Couto Tavares, Aníbal Valdemar Ramos Barbosa Ramos, António dos Santos Soares, Bruna da Silva, Carla Isabel Pereira Soares, Carlos Alexandre Pereira da Silva Ramalhão, Carolina Oliveira Pinto Guedes, César Francisco Almeida Carvalho, Eliseu Pinto Lagoa,
Felizmina Correia da Costa Teixeira, Fernando Barbosa Rodrigues, Joaquim Oliveira Ferreira, Joaquim Ruben Pinto Soares, Joel Oliveira Costa, José Carlos Leitão Mota, José Manuel Moreira Soares, Levi Samuel Almeida da Silva, Manuel Ferreira da Silva, Maria Aurora Guedes da Conceição, Maria de Lourdes Ribeiro Dias, Maria Olinda da Costa Leite, Nádia Vasilieva Kitchup, Paulo César Augusto Oliveira Costa, Quitéria Fernandes Marques Ferreira, Sebastião Manuel Almeida Carvalho e Zulmira da Castro de Oliveira Guedes. Que realmente Deus possa continuar a abençoar a vida destes nossos irmãos e que possa derramar muitas bênçãos sobre eles e sobre a sua família. Se por acaso houver algum irmão aqui nesta igreja que ainda não foi lido o seu nome, completou este mês, ou alguma visita que também completou mais um ano de vida neste mês, faça o favor de vir aqui à frente também, que nós também temos um presentinho para oferecer. Podem se sentar, que vamos ter uma participação especial.
Obrigada a Deus pelo dom da música a estes jovens e obrigada a vocês por se disponibilizarem e tomarem do seu tempo para ensaiarem este louvor tão bonito a Deus que nos transportou até este momento tão agradável. A hora vai um bocadinho avançada, mas nós no segundo sábado do mês de junho não o pudemos fazer por questões de programação e hoje muito rapidamente vamos ver como é que a igreja, perceber o termómetro da igreja, como é que nós estivemos em maio. Junho está quase a terminar, mas junho nós iremos analisar em julho. Portanto, eu peço que possam ir passando conforme eu vou falando. Portanto, os objetivos de maio mantinham-se dentro das linhas que nós temos tido até aqui, melhorar os registros de cada classe, que tem sido assim um ponto que nós temos focado aqui da frente, continuar a melhorar o estudo individual, ou seja, o meu próprio estudo, e depois nós tínhamos assim um objetivo para a igreja e para a grande classe, que era ter mais uma classe a atingir um nível muito bom. Nós temos percebido que tem havido sempre ali uma, duas. Vamos perceber como é que foi durante o mês de maio. Portanto, a nível das presenças, nós temos o número total de alunos desta escola, são 242 alunos, e hoje nós já incluímos aqui um ou outro parâmetro. Portanto, nós conseguimos perceber quais são as classes onde nós temos mais inscritos, não é? E isto reflete, portanto, isto não é o gráfico das presenças, é o gráfico do número de alunos inscritos por cada classe. Portanto, nós temos as grandes classes, que são lá em cima as classes dos jovens, e depois temos aqui a 9, a 13 e a 6 também, que são classes grandes, e depois percebemos que a média das classes anda ali ronda aos 13 alunos, 13, 14 alunos por classe. Está longe de ser o ideal, mas agradecemos a Deus também porque temos uma igreja cheia com muita gente. Depois, nós incluímos este gráfico, este parâmetro, para nós percebermos como é que nós estamos a nível evolutivo, se estamos a melhorar ou não nos preenchimentos que estamos a fazer dos cartões. Então, nós percebemos em maio que 11 classes preencheram... Não, perdão, não é assim. Exato, que durante 11 sábados classes com registros, 11 classes preencheram os registros todos os sábados, que 3 classes não preencheram um dos sábados e que houve uma classe que preencheu menos 4 sábados. Nós também não interessa percebermos quais são, só fazer o reforço para que os dinamizadores possam estar atentos e mesmo quando é lição em geral, que acontece no trimestre passado, que estamos agora a concluir, aconteceu 3 vezes, os registros são importantes serem feitos também. É importante fazerem os registros, a ver os momentos iniciais da unidade da ação.
Depois nós temos aqui este parâmetro onde nós conseguimos perceber a evolução que nós estamos a ter, ou não. Portanto, a linha laranja dá-nos uma relação da percentagem que nós temos de estudo diário, e a linha azul dá-nos uma relação da percentagem que nós temos de presenças. E então houve ali elas mantiveram-se mais ou menos paralelas no início do ano, depois houve ali uma que subiu um bocadinho, talvez também fruto desta insistência dos registros. O estudo diminuiu um bocadinho, mas agora elas estão novamente paralelas numa perspectiva ascendente, e é assim que nós gostaríamos que ela pudesse continuar, sempre a subir para ali acima. Portanto, é assim, irmãos, que ela tem que se manter, mas sempre a subir um bocadinho. Portanto, nós temos, a nível dos 241 alunos que nós temos, cerca de 61% estuda a lição da escola sabatina, e as presenças dos 242 alunos rondam os 59%. Isto aqui já é um bocadinho mais preocupante, mas nós vamos continuar a trabalhar até ao final do ano. Depois, este aqui tem a ver com as classes que são mais assíduas, ou seja, e nós hoje vamos divulgar as três classes que estão dentro, que cumprem melhor os parâmetros. Vamos criar este estímulo, e depois iremos, pouco a pouco, nós iremos divulgando, até chegarmos ali ao final do ano, iremos divulgando. Relativamente ao estudo, nós temos aqui o termómetro, não é? Em que percebemos que 4 classes estão ali no vermelho, ou seja, têm um estudo abaixo de 50%, e nós queremos ressalvar que esta estatística é feita no número de alunos que vêm à igreja efetivamente, ou seja, nós pegamos naqueles 59% das presenças, e é nesses 59% que nós fazemos a estatística, porque senão não nos dariam uns valores tão reais. Temos um grande número de classes que ronda ali entre os 50% e os 75%. Temos uma classe que está quase a atingir, aliás, não, falta-lhe um bocadinho. Temos 2 classes que é mais um bocadinho e conseguem atingir o nível de muito bom. Portanto, para todas, mas principalmente para estas 2 classes, nós queremos lançar o desafio e o incentivo para que nos próximos meses possam atingir o azul. E depois temos aqui a classe 2, que está de parabéns. É uma classe que se tem mantido sempre constante, ronda sempre os seus estudos, a percentagem de estudo ronda sempre os 90%, e temos as outras 2 classes que estão logo de seguida. Para o mês de junho, que está agora a terminar, mas que foram os objetivos que nós como equipa nos propusemos, é manter aquela curva que nós tínhamos falado ali há bocadinho, paralela, e a subir ligeiramente. É aquilo que nós pretendemos, irmãos. Melhorar os registros de cada classe, ter mais classe a melhorar as suas percentagens pessoais, não pela classe, mas por nós mesmos, para meu enriquecimento, para eu estar mais próxima de Deus, porque isso vai se refletir na minha vida e também nas bênçãos que eu vou encontrar a cada dia. Obrigada pela vossa atenção. No nosso cesto temos uma oferta de 100 euros por um dom de aniversário. Que Deus possa abençoar esta oferta e o seu doador. E agora, para terminar, vamos juntos entoar as estrofes do hino 420, Ó que amigo em Cristo temos.
Oremos. Querido Pai Santo que habitas nos altos céus, Senhor, te agradeço, Pai, por este bom sábado que tu nos estás a conceder. Senhor, te agradeço por podermos estar aqui na tua santa casa, Pai, por podermos juntos, Senhor, te louvarmos. Senhor, nestes momentos te venho agora pedir que tu possas ser com o culto que se vai seguir, Pai, que possas nos proteger, nos abençoar durante o resto deste teu dia de sábado. Ser com cada um de nós, ajuda-nos e protege-nos, é tudo o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.